Boa noite. Nossa enorme alegria de recebê-los neste projeto chamado Academia Ergo. A Academia Ergo tem alguns propósitos que eu vou comentar, mas era uma ideia assim, antiga que a gente tinha, mas o pessoal que fazia o curso aqui com a gente dizia: quando é que nós vamos nos encontrar, professor Hudson? Né? A gente leu livros, gostaria de ver assim, uma série de dúvidas que gostariam de ser esclarecidas, e a gente não tinha essa oportunidade porque não era tão simples. E agora, com esses recursos de telecomunicações, de videoconferências, nós, então, viabilizamos essa ideia, né, da Academia Ergo, com dois, por enquanto, mas vai ter um terceiro que a gente vai anunciar na ocasião, que é o primeiro ramo é o ramo ergonomia, e o segundo ramo é o ramo gestão do serviço especializado em segurança e medicina do trabalho. Para que você tenha uma ideia do que é isso, existe uma frase entre professores. Eu não sou médico, eu costumo dizer que eu não sou médico por acaso, eu sou mesmo professor. E existe uma frase entre professores que é bem conhecida, que vem do inglês, que diz o seguinte: se você tem $1, numa relação normal, né? Se você tem $1 e eu tenho $1, eu te dou meu dólar, você me dá o seu dólar, o resultado final é que você tem $1 e eu tenho $1. Mas com o professor não é assim. E a relação de professor-aluno é uma coisa extraordinária. Por quê? Porque vale uma outra. Se eu tenho $1, eu como professor tenho $1, você como aluno tem $1, e nós trocamos os nossos dólares, o resultado é que você passa a ter $2 e eu $2. Isso é ser professor. Quem aqui é professor sabe disso, né? Então, a nossa assim, alegria grande é de poder compartilhar, e temos assuntos muitos para poder compartilhar, né? E aí, nesse caso, nós fizemos dois ramos da academia, um deles que é a ergonomia, em que nós vamos compartilhar bastante a questão da ergonomia 4.0 e do índice Thornton. Então, nós centraremos nesses dois livros, né? E por que disso? Porque as pessoas leem, nós tivemos a oportunidade de fazer os webinars de lançamento do Ergonomia 4.0, foi um sucesso, né? As pessoas leem, vêm com dúvidas, e sempre existem pontos que a gente gostaria de esclarecer. Então, vem agora as dúvidas, né? Num debate bastante interessante com essa plataforma Zoom, que permite que as pessoas façam as perguntas e que nós as ouçamos e possamos respondê-las diretamente, diferente do webinário. E o outro que seria gestão, que nós temos então outro livro importante, que é o Tratado de Gestão em Saúde do Trabalhador, escrito pelo Dr. Paulo Zettler, com 50 colaboradores. Eu escrevi 2 capítulos daquele livro. Então, teremos, né, 2 reuniões mensais, né? E aí é dirigida para aqueles que adquiriram os livros, né? Para você que adquiriu Ergonomia 4.0, você que adquiriu Thornton, né? Venha para a academia, uma reunião mensal, que não vai durar mais do que 1 hora, né? E é esse, então, o nosso grande projeto, né? Então, Denis, por favor, coloque aí algum conteúdo inicial antes de eu começar. Já estamos com 50 participantes aí na nossa sala, né? Vamos lá, Denis. Então, boa noite a todos. Espero que todos estejam escutando bem. Essa é uma tipo de reunião diferente, né? Que nós vamos interagir com vocês. Vocês podem utilizar a câmera, o microfone para fazer perguntas. Mas nós vamos começar introduzindo duas apresentações e ao final vamos separar algumas perguntas que algumas pessoas já fizeram e vamos pedir para que as pessoas apareçam também, né? E possam fazer essas perguntas e interagir conosco. Mas vamos começar então com a primeira apresentação, em seguida eu vou fazer a minha e vamos seguir. Muito bem. O nosso tema primeiro, né, que eu separei para a gente ver, é limite de tolerância de força física em atividades manuais, né, Potvin e ACGIH. Depois o Denis vai falar em busca do acerto por meio da análise do erro humano, né, que é um tema também bastante trabalhado no livro Ergonomia 4.0. Depois nós teremos 4 perguntas já agendadas, né, Denis, preparadas,
e teremos também outras perguntas de vocês sobre o conteúdo dos livros. Vamos lá, meus caros? Vamos lá. Então, bastante informal a nossa academia, né? Então, primeiro é a demanda. A demanda é trabalho manual, trabalho com membros superiores. E essa demanda é: o trabalho exige esforços físicos de membros superiores, até que ponto eles são seguros? Então, vamos colocar aqui o que você sabia antes, mas antes vamos colocar que existem fatores que determinam o risco ergonômico. Já falado, está colocado no livro, no capítulo específico, que são a intensidade da exigência, a duração da exigência no ciclo, a frequência da exigência e a taxa de ocupação. Então, a gente sempre insiste nisso porque certamente a gente precisa saber e definir se o trabalho tem ou não tem risco ergonômico e como fazer para poder fazer isso observando esses 4 fatores. E aí existe uma frase que a gente coloca, que a definição da existência ou não de risco ergonômico é uma tarefa de alta responsabilidade na qual se tem que aliar conhecimento científico profundo e capacidade de discernimento de sutilezas. Muito bem. Aqui, antes de Potvin, o autor de referência para nós é Potvin, que escreveu algo bastante importante em 2012, que a CGIH incorporou livreto aqui de 2019, que todo mundo conhece, é o Manual de Limite de Tolerância da CGH. Depois a gente mostra a página que está isso. Então, você está desse jeito agora ou você arrancou? 16. Antes de Potvin, a fadiga, o trabalho básico era de Homert, em 1973. Esse alemão ele fez um trabalho bastante interessante, fazendo, então, uma relação entre a capacidade, a porcentagem da contração voluntária máxima em relação ao tempo de esforço. Então, quanto que poderia ser feito? Então, para que você possa ter uma ideia, o que é a contração voluntária máxima? A capacidade máxima de força da pessoa não em condições de altíssima exigência, mas assim, dentro daquilo que nós chamamos voluntário. Porque nós temos que entender que a capacidade de força de uma pessoa, quando numa relação de simpático adrenérgico funcionando, ela é muito maior. Então, o indivíduo, quando está numa situação de altíssimo nível de estresse, de tensão, ele tem força bem maior do que aquilo que é o voluntário. Mas o trabalhador, na sua condição normal, ele está executando aquilo que é voluntário. Então, esse gráfico é conhecido antigo, né, desde essa época, e ele vai dizer o que? Acompanha aqui no meu apontador, que você pode fazer, né, o tempo de trabalho enorme, máximo, né? Quanto menor a porcentagem de contração voluntária máxima. Existe um número aqui chamado 15%. Esse número, durante muito tempo, ele foi considerado a referência. A pessoa pode fazer no seu trabalho 15% da contração voluntária máxima. Embora esse número seja muito claro, desde antigo, que era para contrações estáticas. Para dinâmicas, a gente sempre trabalhou com um número de cerca de 33% da contração voluntária máxima. E o estudo de Potvin, que está no livro Ergonomia do Corpo e do Cérebro no Trabalho, de 2014, né, ele vai dizer a porcentagem de pausas que deveriam ser relacionadas, no caso específico, à medida que você tem essas variáveis. Mas nós não vamos trabalhar muito o Homert, não, porque Potvin deu uma contribuição extraordinária, que é bem mais moderna. Mas até então, até Potvin, nós falávamos que o limite absolutamente seguro é até 15% da contração voluntária máxima. O seguro seria de 15% a 33% da contração voluntária máxima, se não for esforço estático. E o limite para tarefa constante, até 50%, dependendo da frequência, e limite para picos dos esforços, 90% da contração voluntária máxima. A contração voluntária máxima ela pode ser medida com dinamômetro de forma simples, conforme nesse caso que pode ser visto aqui. Então, quando você tem trabalhos manuais, você utiliza dinamômetros manuais e capta esse máximo com eletromiógrafo, mas não precisaria, bastaria você dizer o seguinte: esse indivíduo que eu estou mostrando aqui, a força máxima dele é 50 quilos, isso é a contração voluntária máxima em termos de dinamometria manual. Depois você poderia fazer uma comparação com o dinamômetro, quanto que ele faria no trabalho. Só que, quando a gente faz no trabalho com força manual, a gente precisa de eletromiografia de superfície. Tem uma motocicleta passando aqui no fundo, que você pode ouvir aí no fundo, mas vamos lá. Então, aqui o computador vai analisar desde que você tenha eletromiógrafo de superfície. Para algumas tarefas, você precisa de eletromiógrafo de superfície, para outras, não. Nós vamos colocar nossa abordagem de forma bem prática
dispensando a eletromiografia de superfície. Aqui, por exemplo, para você fazer, que o indivíduo vai fazer um trabalho debaixo de um automóvel, por exemplo, como esse caso aqui, você pega um dinamômetro com célula de carga e ele vai fazer o esforço para cima e nós vamos, então, com a eletromiografia, verificar qual é a força que ele está fazendo e qual é o potencial elétrico. Aqui uma dinamometria lombar, quando o indivíduo precisa fazer esses esforços. Muito bem. Nós não vamos trabalhar isso não, porque eu gostaria de colocar uma coisa bem prática para você no seu dia a dia. Então, esse trabalho de Potvin, canadense, ele apareceu em 2012 e ele foi assumido pela ACGIH para o trabalho com fadiga localizada em membros superiores, proposto em 2015, adotado em 2016. Está aqui no livreto da CGH, a página 225, na parte fadiga localizada em membros superiores. Então, nós vamos colocar para vocês, e para quem quiser ler mais detalhe, veja, mas no livro Ergonomia 4.0 a gente dá todas as orientações práticas sobre esse critério. E qual que foi o grande trabalho aqui de Potvin? O grande trabalho dele foi colocar aqui uma variável que nós já sabíamos que era a importância, que é a duração do esforço no ciclo de trabalho, em porcentagem do ciclo, mas vale também para a porcentagem da jornada de trabalho. Quanto de esforço o indivíduo está fazendo? Então, isso vem ao encontro de algumas observações de campo que a gente tinha com trabalhadores. A gente perguntava para o trabalhador, a gente via um esforço bastante intenso, né? E o trabalhador não reclamava daquilo. E o trabalhador, a gente perguntava, mas aquele esforço específico? Ele dizia assim, olha, é muito intenso, mas a gente faz poucas vezes durante o dia. Então, ele não via como problema. Então, esse gráfico é do trabalho de Potvin, que vai mostrar o seguinte. Observem bem. Se você tiver uma duração de esforço no ciclo maior, né, porcentagem dessa duração, né, maior, vai aumentando perto de 100%, a porcentagem da contração voluntária máxima que o indivíduo vai fazer vai ser menor, menor, menor. Mas nós temos aqui uma coisa bastante interessante. Observem. Que se eu estiver fazendo uma pequena duração no ciclo, né, 10% de duração no ciclo, eu posso fazer 40%. Se eu estiver fazendo 5% da duração no ciclo ou na jornada, eu posso fazer 50%. Se eu fizer 3%, eu posso fazer 60%. E Potvin colocou como fazer isso nessa fórmula, que é contração voluntária máxima igual a menos 0,143, que multiplica o logaritmo neperiano, né, da duração no ciclo, mais 0,066. Então, aqui aparecem, então, algumas coisas práticas. Né? Isso já foi transformado no neperiano. Para você transformar, é bom, daqui a pouco eu vou dar um exemplo numa planilha Excel. Então, se a duração de esforço no ciclo for, observe bem, de 50%, aceita-se 17% da contração voluntária máxima. Mas, se a duração no ciclo for 10%, aceita-se 40% da contração voluntária máxima. Podendo chegar, observe, se a duração durante o ciclo, durante a jornada, for apenas 3% durante a jornada, aceita-se 57%, se for 1% da jornada apenas, né, de 48 minutos, faz 480 minutos, a pessoa faz aquele esforço 4 minutos, por exemplo, 1%, aceita-se 72% da contração voluntária máxima. É uma mudança radical em relação ao que se propunha até então. Daí porque eu escolhi esse tema, isso está nos capítulos do livro Ergonomia 4.0, e eu escolhi esse tema para a nossa primeira reunião da academia, porque é uma mudança de conceito bastante significativa. Se antes se falava, olha, seguro é 15% da contração voluntária máxima, ou digamos, no trabalho estático, ou 33% no trabalho dinâmico, agora a regra é, escuta, quanto tempo dura no ciclo? Ou quanto tempo dura na jornada? Tá? Podendo se aceitar até 72%, se durar 1%, que seria 4, 5 minutos. Então, nós passamos a ter aqui as entradas. A primeira entrada seria a intensidade segura a partir da duração do esforço no ciclo. Então, nós temos que a porcentagem de duração do esforço no ciclo, se for até 2%, né? Se for mais que 50%, né?
aceita-se menos que 15%, quase que não se percebe esforço. Mas se for uma duração de 5%, aceita-se até 50%. E o que é 50%? Né? Você tem aí no livro, da página 109, não precisa de copiar nada disso, porque na página 109 tem as informações para a técnica observacional, pela técnica observacional, para dispensar eletromiografia de superfície. E a entrada 2 é deduzindo a duração aceitável no ciclo a partir da intensidade do esforço, na página 110 do livro, que seria o quê? Vamos dar só um exemplo aqui para você perceber. Se você tiver um esforço que você perceba que é intenso, né? 50% a 80% da contração voluntária máxima, e o que é isso? Necessário o uso de outros grupamentos musculares ou outras partes do corpo para auxiliar na realização da tarefa, é aceitável de 1 a 5% do ciclo. E olha que coisa interessante, podem aumentar a força muscular. Não me esqueço de uma intervenção ergonômica numa empresa aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, que tinha um esforço significativo, foi tirado por ação de ergonomia, e nós não vimos tanto brilho nos olhos do trabalhador. Então, quando fomos conversar com ele, e aí, agora ficou mais fácil? Ficou, né? Mas acabou a minha academia. Ele utilizava aquilo lá para poder aumentar a força muscular. Olha que interessante. Então, Potvin deu essas grandes contribuições. Vamos verificar se o vídeo roda aqui para vocês. Vamos ver, Denis, você me ajuda aqui. Você vê, Denis. Vamos verificar esse exemplo, está aparecendo? Sim. Que seria o despolpamento manual de corpo de 2005, mas vocês vão observar a intensidade do esforço que o indivíduo fazia. Observem, olha só, ele vai pegar aqui, né? Ele vai, olha só, o esforço que ele tinha que fazer. Tem uma cena logo aqui que vai mostrar melhor ainda, logo a seguir. Mas realmente é um esforço bastante intenso. E ele utiliza o ombro, utiliza o tronco para poder ajudar, que é com um estilete, ele vai tirar aí o coco da casca. Né? Vamos observar que nesse próximo ponto você vai ver isso melhor. Quando a gente pegar do outro lado aqui. Acompanhe agora. É um ciclo de 8 segundos, em que aproximadamente 6 dos 8 segundos ele faz essa intensidade de esforço que você está vendo aí. Tá? Aí está bem evidente. Olha só a intensidade do esforço. Isto. Então, como é que a gente poderia avaliar esta parte aqui? Seria basicamente o quê? A gente viria para, vamos ver se aparece a minha planilha Excel, né? No critério que está aparecendo? Então, no critério de Potvin, aqui outra planilha, aqui. Então, nós colocaremos aqui coco, né? Situação 8 segundos, que é o ciclo, e desses 8 segundos, 6 segundos ele está fazendo a tarefa. Então, é 75% de espolpamento manual. Aí viria a pergunta, qual que seria a intensidade de contração voluntária máxima dele? 11%. Aqui está na planilha Excel exatamente aquela fórmula do Potvin, com o logaritmo neperiano, né, da duração no ciclo, né, mais 0,066. Então, se você tem um esforço que dura 75% do ciclo, ou 75% da jornada, você poderia fazer no máximo 11% da contração voluntária máxima. Agora vamos verificar na sequência o que seria, então, a alternativa. Mas antes disso, vamos verificar a verificação em campo. Havia alta incidência de queixa de dor em membros superiores, especialmente mãos. De 190 funcionários, permanentemente existiam... quantos que está aparecendo aí, Denis? 40 e... É porque cobriu aqui. Ele também está aparecendo? Não. Está aparecendo o que? Existiam, acho que 45 afastados. Né? E eles evitam afastar-se em função do prêmio de produtividade. E o questionário de fadiga, que é um dos itens que nós vamos abordar à frente, né, mostrava em ausência de fadiga 41,3% deles, em a fadiga moderada 30,3% e fadiga intensa 28,3% dos trabalhadores. E qual foi a solução? A solução foi uma máquina de despolpar. Essa máquina de despolpar, vamos então mostrar para vocês. Máquina elétrica, depois de uns 6 meses pesquisando, está aparecendo aí, Denis?
Olha só, agora uma máquina que é um estilete que vibra, mas sem cortar a mão do trabalhador, e o esforço é um esforço relativamente leve. Vocês vão observar agora, né, de forma importante. Atenção, vejamos. Vejamos, olhem só, como que ficou fácil e, inclusive, diminuiu o tempo de ciclo de 6 segundos. Desses 6 segundos, ele passa a 4 dos segundos fazer o esforço. Então, como é que seria o critério da interpretação de Potvin para essa situação? Seria a seguinte, vamos voltar aqui no slide e verificando que, para uma situação como essa, que é um trabalho leve, há algum esforço, mas nitidamente é leve, pode-se passar a trabalhar 20 a 50% do ciclo. Olha como que o esforço, que o trabalho de engenharia reduziu assim enormemente, né, o problema. Antes podia trabalhar só 11% do ciclo, agora pode trabalhar 50% do ciclo. Né? Naturalmente ainda está um pouco mais e não dispensa o tempo de recuperação de fadiga. Então, fechando esse bloco, né, a conclusão Potvin e a CGIH é que elimina a ideia de um valor máximo de 15% a 33% da contração voluntária máxima. Aceita valores mais altos, né, desde que em percentagem menor do ciclo da jornada. Conforme a gente já viu, pode ter até, se você tiver 1% do ciclo da jornada, aceita-se até 63%, 70% da força máxima. Explica dores musculares, mesmo em caso de contração estática mínima, porém prolongada. Eu, como professor, tenho essa demanda. E talvez o doutor Nicoletti, que também está nos assistindo, também tem. De vez em quando, nos dá um microfone para a gente segurar o tempo todo, esse microfone sem fio. E a gente tem que falar segurando o microfone sem fio. Não é um esforço tão prolongado, mas ele não é tão, mas ele é prolongado. Começa a aparecer dor nas mãos. Então, aquele 15% que se considerava seguro, deixa de ser seguro. Se for uma duração muito grande no ciclo, ele passa a ser inseguro, pode haver dor. E favorece soluções de engenharia que minimizem o tempo de esforço. Então, esse é o nosso primeiro bloco, né? Depois, então, nós vamos ter as perguntas e depois vamos ter perguntas também a respeito disso, né, que nós vamos ver. Vou passar a palavra agora para o Denis, que preparou um tema bastante importante aí para vocês. Denis. Ok. Bom, vamos lá então. Vou fazer uma apresentação rápida para vocês, cerca de mais ou menos 15 minutos, sobre esse tema que eu batizei essa apresentação de como lidar com o erro humano. E ela vem de uma palestra que nós assistimos a partir do Congresso Mundial de Ergonomia, em 2018, em Florença, que é desse professor chamado Capitão Samir Kohli. Ele é um especialista em segurança na aviação, investigador de acidentes aéreos e também autor de livros que tratam exatamente sobre essa questão de segurança, e tanto na aviação quanto nas organizações em geral. Essa é uma foto que eu tirei lá da apresentação dele. Ele é sujeito à direita. Acho que algumas pessoas que estiveram no congresso, como a Débora, que deve estar nos assistindo, deve lembrar dessa apresentação. E essa palestra está disponível no Facebook de forma gratuita, e eu vou, ao final da apresentação, vou colocar o link para que vocês também possam assistir. E essa palestra minha foi bastante baseada nessa apresentação dele. Então, ele vai nos falar o seguinte: na ocorrência de essa apresentação é baseada nesse livro que está aí a capa, que se chama I, Human. Ele vai nos falar o seguinte: na ocorrência de um acidente, nós temos que fazer duas perguntas básicas. A primeira é: por que alguém fez alguma coisa? E a segunda é: por que alguém deixou de fazer alguma coisa? Parece bem óbvio, bem trivial fazer essas duas perguntas, mas, na realidade, quando nós nos deparamos com muitas investigações de acidentes em diversas empresas, nós vemos que as pessoas se esquecem de fazer essas duas perguntas básicas e passam logo para a fase da culpabilização do trabalhador.
Então, é muito importante fazer essas duas perguntas para que nós possamos chegar nessa terceira coisa, que é a compreensão a respeito desse erro humano. Aliás, essa apresentação e esse tema do erro humano é o tema do capítulo 31 do livro Ergonomia 4.0. Se vocês abrirem aí na página 627, é um capítulo que foi escrito por mim e ele é dividido em duas partes. A segunda parte trata efetivamente da ergonomia na origem de acidentes do trabalho. Mas a primeira parte é uma parte que tem vários conceitos, vários fundamentos, para que você possa entender a segunda parte. Alguns dos conceitos são alguns dos que eu vou colocar nessa apresentação. O Samir Kolhe, ele vai se apoiar nessa abordagem do Jens Rasmussen, que é um autor dinamarquês, muito conhecido e referenciado nesse tema de segurança, e que se chama SRK Approach, abordagem SRK, que é uma abordagem que busca entender o nosso nível de consciência quando estamos desempenhando alguma tarefa. Se chama SRK porque ele diz que a nossa consciência está em um desses três níveis: skill, rule ou knowledge. Eu não sei por que tem esse nome, essa sigla SRK, porque na verdade a ordem deveria ser a que está aí, KSR. Então vocês vão ver que tem uma ordem. Mas enfim, não foi eu que dei o nome para abordagem. Se vocês quiserem pesquisar, vocês vão achar com esse nome. Mas o primeiro nível de consciência para quando vamos desempenhar uma nova tarefa é baseado em conhecimentos, knowledge based. E o Jens Rasmussen nos fala que esse é um processo lento, que demanda esforço e é trabalhoso. Como, por exemplo, um iniciante aprendendo uma tarefa ou uma pessoa experiente diante de uma situação nova. E a palavra-chave para isso é aprendizado. A segunda fase é a fase da consciência baseada em habilidades. Então, nessa segunda fase, nós temos um processo em que nós desempenhamos a atividade de uma maneira mais fluida, através da prática constante, da repetição, e não é necessário um monitoramento consciente toda hora do nosso cérebro. E a palavra-chave para esse estado é o hábito. Nós criamos um hábito. Isso é comum quando estamos aprendendo uma língua, por exemplo. Nós começamos nos conhecimentos, no nosso nível de knowledge based, em que estamos aprendendo novas palavras, uma nova gramática, e migramos para o nível em que nós já temos uma habilidade, um processo mais fluido através da prática, em que nós conseguimos fazer com que aquela nova língua se torne um hábito. E a terceira fase é a fase rule-based, que a partir daí nós temos um processo automático na nossa consciência, e a partir do aprendizado de que diante de um problema X, nós temos que fazer Y. Exemplo, seguir procedimentos. Quando nós seguimos procedimentos, já está internalizado no nosso cérebro que nós temos que seguir aquele processo automático. Nós nem mal pensamos sobre aquilo mais. E a palavra-chave para isso, para esse estado, é experiência. Pois bem, qual vocês acham desse nível de consciência que é o nível mais internalizado, ou seja, o nível mais inconsciente? É a terceira. Então, nosso nível de inconsciência vai da esquerda para a direita. Quanto mais para a direita, mais inconsciente se torna aquela atividade em nosso cérebro. E ao contrário, da direita para a esquerda, aumenta o nosso nível de esforço cognitivo, ou seja, nós temos que nos esforçar mais para poder aprender a atividade quando estamos no nível de conhecimento e menos quando estamos no nível de habilidades e menos ainda no nível rule-based. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Qual vocês acham que é o nível de consciência mais confortável para a nossa mente? É justamente o último, o rule-based, em que nós temos um nível de inconsciência da atividade, a atividade já acontece de maneira inconsciente, e nós temos pouco esforço cognitivo para desempenhar aquela atividade. Isso vai ser importante lá na frente. Por enquanto, eu vou falar um outro tema que o Samir Kolhe nos fala, que é como a mente humana trabalha com a segurança. E ele nos fala o seguinte:
Nossa mente constantemente faz um trade-off entre a segurança e a produtividade. O que isso quer dizer? Trade-off é uma palavra em inglês que não tem uma boa tradução para português. Se vocês procurarem aí, vocês vão achar traduções como uma troca, um compromisso ou um equilíbrio, mas não é muito bem isso. Trade-off é relacionado à alocação de recursos. Então, para nós termos mais de um recurso A, é preciso abrir mão de um recurso B, e vice-versa. Para termos mais de um recurso B, nós temos que abrir mão de um recurso A. Então, para nós termos mais segurança, nós temos que, inerentemente, abrir mão de algum nível de produtividade no nosso processo. E para nós termos mais produtividade, nós temos que abrir mão de um certo nível de segurança. Isso não só nas empresas, como no dia a dia, quando nós saímos para dirigir, por exemplo, ou quando nós saímos na rua em determinado horário, isso se aplica o tempo todo para nós. Ou em pandemia, exatamente. Ou ficar em casa ou vamos, né? Exatamente. Então, da mesma forma que nós temos esse trade-off, eu coloquei essa frase aí, que não é do Samir Kohli, mas é a frase que reflete bem essa relação. A empresa mais segura do mundo é aquela empresa que não funciona, que não tem nenhum processo. Porque sem nenhum processo em funcionamento, não vai ter nenhum risco para o trabalhador, nenhum agente de risco ali. Mas isso é impossível, né? Não faz sentido ter uma empresa que não funciona. Então, toda empresa precisa ter algum grau, algum balanço entre a segurança e a produtividade. E, portanto, as pessoas trabalham num estado em que elas estão tão seguras quanto elas precisam estar naquela situação. Isso é muito importante. O Samir Kohli nos fala uma outra coisa também. Ele nos fala que quanto mais nós pressionamos as pessoas em direção a maiores e maiores níveis de segurança, mais elas perdem a habilidade de discernimento e de fazer escolhas próprias. Vejam bem, na palestra, o Samir Kohli usa o termo judgment. Eu iria colocar como julgamento, mas esse não é a palavra boa. A palavra boa é discernimento. Então, o trabalhador perde a capacidade de discernir entre diferentes situações e de fazer escolhas próprias. Ou seja, quanto mais regras e procedimentos nós colocamos, quanto mais nós martelamos a cabeça do trabalhador para fazer tal atividade de certa forma, porque isso é mais seguro, mais nós estamos alienando o trabalhador para desempenhar aquela atividade de uma forma mais criativa e talvez mais segura do que nós pensávamos. Dessa forma, nós temos trabalhadores que acreditam que a segurança está naturalmente embutida no processo. Claro, nós estamos falando, trabalhe de forma segura, não faça tal coisa, siga tal procedimento. O que nós estamos dizendo? Que tudo está seguro, o processo é seguro. Qual que é o problema? É o trabalhador que vai lá e deixa o processo inseguro. Na verdade, a segurança resulta de diversos fenômenos adaptativos que acontecem simultaneamente enquanto o trabalhador trabalha. E aí nós chegamos à nossa conclusão. Dessa forma, o trabalhador nesse estado assimilará todas as suas tarefas, todas as suas atividades no nível rule-based de consciência, aquele lá que é mais confortável. E sem o estímulo de eventualmente questionar regras e procedimentos que precisam ser adaptados e mudados dependendo da situação. E é justamente aí que podem ocorrer vários acidentes. Então eu coloquei essa frase aí para vocês. A maioria das situações no trabalho são rotineiras, onde a consciência baseada em regras, aquela mais confortável, funciona. Mas de vez em quando nós nos deparamos com uma situação em que as regras não funcionam. E precisamos voltar ao primeiro nível lá de consciência baseada em conhecimentos. Como nós lidamos então com esse erro humano? Bom, se nós reagirmos ao erro humano como sendo culpa do trabalhador, nós vamos sempre criar ações corretivas para corrigir o trabalhador. Só que o motivo do erro quase sempre é uma relação muito mais complexa entre o trabalhador, a liderança, os incentivos que o trabalhador tem no seu dia a dia,
o ambiente em que o trabalhador está inserido e várias outras coisas. Nós temos um livro inteiro dedicado a essa noção, que é Um Novo Olhar para a Prevenção de Acidentes de Trabalho, em que nós mostramos que 41% dos acidentes de trabalho típicos têm em sua origem um fator importante de má condição ergonômica. Então, como nós podemos culpabilizar um trabalhador por um acidente, se em 41% dos acidentes o trabalhador não tinha outra alternativa senão tomar aquela ação que acabou levando a um acidente? O Samir Kohli, então, nos fala, também vai se apoiar em James Reason, famoso autor também, e no modelo do queijo suíço, que está na página 628 do livro Ergonomia 4.0, e vai nos falar que os humanos, então, não causam falhas, eles ativam falhas que já estavam latentes no sistema e que muitas vezes foram colocadas lá há muito tempo por outras pessoas e que estavam ocultas até o momento do acidente. E ele também vai se apoiar nesse autor, que é o Erik Hollnagel, que também é um autor dinamarquês muito conhecido nessa área de segurança, e que coincidentemente também fez uma palestra nesse mesmo dia, lá no congresso, mas não foi sobre esse tema, foi sobre outro tema, mas ele é mais conhecido por esse trabalho dele, que é o Safety One, esse conceito de Safety One e Safety Two, segurança 1 e segurança 2, que propõe o seguinte: nós temos que sair da segurança 1, que é aquela abordagem que nós investigamos acidentes, e temos que passar para a segurança 2, em que nós também temos que investigar os casos de sucesso. Por quê? Porque 99% das vezes nós temos casos de sucesso, pessoas trabalhando corretamente nas empresas, mas nós só voltamos nossa atenção para o 1%, que é quando dá alguma coisa errada. Nós temos que entender por que as coisas dão certo também. E ele nos diz que os casos de sucesso e os casos de erro humano acontecem praticamente sob as mesmas circunstâncias. Então, o que explica que, por exemplo, no turno da manhã, uma máquina deu um problema e um trabalhador soube lidar com aquela situação que não resultou em um acidente, e no turno da noite, a mesma máquina apresentar o mesmo problema e um trabalhador ter uma outra atitude e isso resultar em um acidente? Isso precisa ser investigado. E o Samir Kohli propõe, então, uma mudança na cultura organizacional das empresas, que é sairmos de organizações punitivas, que sempre punem trabalhadores que cometem erros, e temos que passar para organizações não punitivas. São aquelas que incentivam que as pessoas reportem seus erros sem medo de retaliações, discutem esses erros para melhorar as condições de trabalho. É o caso, por exemplo, da indústria da aviação, ela toda é baseada nisso. A aviação só é segura hoje porque eles discutem os erros passados, os acidentes passados. E ele também traz esse conceito de escutar o copiloto, a enfermeira ou o novato, que são pessoas, são funções que normalmente estão abaixo na hierarquia das organizações, mas que muitas vezes podem nos trazer novas visões e novos conceitos para poder evitar acidentes e situações adversas. E incentivar a cultura da comunicação aberta para discutir esses erros e tornar as organizações mais seguras. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenham gostado. E vamos passar agora para as perguntas. Eu chamo você. Vamos então. Tem algumas pessoas aqui que a gente pode chamar. Bem, vamos lá, Denis. Então, vamos para as perguntas, né? Bastante interessante essa abordagem aí do Samir, né? Da falha humana. Ele tem um livro chamado, né, Human Error, né? O Homem que Erra, né? Mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Né? Vamos lá. Nós temos 4 perguntas aqui já feitas antecipadamente, mas eu gostaria de manifestar aqui minha alegria de ter aqui na sala algumas pessoas bastante queridas, né? Destacar o Antônio Francisco Abrantes, que está lá sempre, Antônio Francisco. Sérgio Nicoletti, outros tantos. Daqui a pouco eu
faço destaque para mais alguns aqui, mas vamos lá, o Denis, pergunta primeiro. Vamos chamar então, começar chamando a Daniela. Vamos lá, Daniela. Daniela. Tem que ligar o microfone, né? Boa noite, professor. Conseguiu ouvir? O seu som também. Pode falar, Daniela. Está ouvindo? Perfeitamente. Boa noite. Professor, minha dúvida é no capítulo 23, sobre uma melhoria ergonômica de sala de alta luminosidade, com 5.000 lux para aqueles trabalhadores que trabalham à noite. Eu queria informações detalhadas sobre isso aí. Foi essa pergunta que eu tinha discutido com o Denis anteriormente. Vamos lá. Ô, Daniela, essa questão está no capítulo que fala sobre gestão da vigília. Não é isso? Isso. Estou aparecendo aí na tela inteira, Denis? Acho que eu sei. Né? Agora está aparecendo Daniela. Daniela. Tudo bem, né? Mas vamos lá. Então, Daniela, é o seguinte. No sistema de gestão da vigília, você tem uma série de ferramentas. O que é basicamente esse capítulo? Né? Ele vai falar o que se faz em ergonomia para o trabalhador não dormir, né, digamos, ao volante, para um motorista não dormir ao volante. Então, o grande problema não é o caminhoneiro, não é bem não. O problema sério é o motorista de ônibus noturno. O problema sério são aqueles indivíduos que trabalham em mineradoras, né, pegando lá o minério durante a noite e levando para a pilha. O problema sério são as empresas que fazem transporte de eucalipto para as fábricas de celulose, trabalham aí em turnos diretos, né? Não é o caminhoneiro comum, não. O caminhoneiro comum para e vai dormir, tá? Mas, assim, essas pessoas não podem dormir. E, nesse caso, o que se faz? Um conjunto de ações que estão exatamente nesse capítulo que nós chamamos de sistema de gestão da vigília. Sistema de gestão da vigília. E uma das medidas mais importantes, são todas elas importantes, mas uma das medidas importantes é essa chamada cabine com 5.000 lux, tá? Em que a pessoa, no meio da jornada, chega, ou em determinado momento chega, ela adentra essa cabine, tem uma iluminação assim enorme, imagina lá pelas 3 horas da madrugada, né? Esse indivíduo para em determinado lugar, tem 5.000 lux. Qual que é a função dos 5.000 lux? É inibir a melatonina, que é o hormônio do sono, e atrasar a ocorrência disso. Então, por exemplo, o indivíduo vai sair para poder fazer uma direção às 23 horas, às 23 horas ou um pouco mais tarde, ele passa, tem essa intensidade de luz e inibe a melatonina. E aí, nessa hora, conforme tem o desenho lá no livro, ele faz uma bicicleta ergométrica de 5 a 10 minutos. Por quê? Porque quando você faz esse estímulo do simpático, do sistema nervoso simpático, a noradrenalina, ela aumentada lá no sistema nervoso central, ela também aumenta os estímulos em geral para o sistema nervoso, de todo o sistema nervoso, diminuindo a possibilidade de sono. Bem esclarecido, Daniela? Vamos para a próxima aí, Denis. Quem que é a pergunta? Pode ser a Leila Souto. Leila. Vamos lá, Leila. Oi, tá me ouvindo? Tem que ligar seu som. Alô? Desligar meu som. Oi. Tudo bem, Oi. Leila? Tudo bem, tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Ah, então tá ótimo. Então, De onde, eu Leila? fiz... Qual estado que você é? eu sou de Montes Claros, aqui em Minas Gerais claro. mesmo. Isso aí. Mineira só. Roedora de piqui. Pois é. Então, eu fiz uma análise recentemente, aí eu testei em 3 ferramentas. Rula, checklist de Couto, o seu mais novo, né? Que é para coluna. E a terceira eu esqueci, mas as 3 deu risco alto para lesão na coluna e lesão de ombro. E aí, quando eu coloquei no risco alto, né? Geralmente a gente coloca em vermelho para poder destacar. Eu fui questionada de qual prazo que teria para poder estar resolvendo aquela situação frente às situações que eu coloquei como plano de ação. Aí eu fiquei na dúvida se já teria que mudar imediatamente
ou se teria um prazo que sempre a gente coloca dentro de 5 anos, pode adequar, só que assim, o ideal seria eliminar a ação, né, de levantamento de ombro com carga o mais rápido possível. E a outra pergunta é se o plano de ação é obrigatório. Então vamos lá, Leila. Eu gostaria só de esclarecer um ponto. Os checklists que a gente apresenta no livro, eles não dão risco, eles dão intensidade da exigência, ok? Isso. Então, é um ponto Mas na importante, conclusão, porque né? para poder fazer assim, a verificação se há risco, a gente sugere que seja feita mais, exatamente por causa daquilo que eu coloquei na primeira parte da palestra, que seria o quê? Você tem que ter a intensidade da exigência, a duração da exigência no ciclo, a frequência e a taxa de ocupação. Então, o checklist todos os checklists que estão no livro Ergonomia 4.0, eles falam de intensidade da exigência, ok? Então, assim, mas eu estou deduzindo que você, que é um trabalho que é usual, que é habitual, não é isso? Daí porque deve ser feita, então, uma solução, correto? Só que eu não te Isso. escuto nesse momento, só tá ok, né? Para não dar microfonia. Mas então é o seguinte, como é que se avalia essa questão de prazo? A gente fala em ergonomia que você tem as situações que nós chamamos de, vamos supor que seja risco, tá? Até alto risco. Toda vez que você tem o chamado alto risco ergonômico, numa comparação com a BS 8800, a gente fala que é uma situação intolerável. E no intolerável tem que haver um plano de ação, que o plano de ação a gente não sabe quando que vai ser. Por quê? Porque não depende da gente. Depende todo o investimento financeiro que a empresa vai fazer, correto? Mas que tem uma coisa que é bastante importante. As ações de redução da exposição mitigatórias, essas podem ser imediatas. Então, muitas vezes você vai dizer o seguinte, você vai levar para a empresa aquela situação, ela vai falar, ok, nós vamos resolver, mas é 2 anos. Mas aí você vai dizer o seguinte, o que tem que ser feito para poder dar uma reduzida na intensidade daquele fator, por enquanto, que pode ser o quê? Eventualmente um auxílio, tá? A gente chama isso aí de assistência. A assistência é uma técnica de ergonomia que ela não resolve o problema, mas diminui o impacto sobre o trabalhador, ok? Segundo, pode ser 2 para fazer a tarefa que era feita por um, pode ser eventualmente um rodízio. Então, você tem que procurar qual é uma alternativa que essa sim seja de imediato para poder ser instituída. Agora, o restante, que é o que é importante. Toda vez que você tem um chamado alto risco, você na fala da BS 8800, é uma situação intolerável, que precisa de planos de ação com dotação orçamentária. Ok? Respondido? Respondido. Obrigada. Débora Dengo. Vamos lá, Débora. Oi, boa noite, tudo bom? Peraí, eu tenho que ligar aqui, né? Agora foi? Boa noite, tudo bom? Boa noite. Hudson, a minha dúvida era sobre o lift. Se tem referências para ser manuseado em 2 pessoas ou não? Para ser avaliado o manuseio de carga manual, né, em 2 pessoas ao mesmo tempo. Essa eu vou passar para o Denis responder, porque o Denis estuda o lift bem mais do que eu, tá, Débora? Deixa eu só saber uma coisa em termos técnicos. Quando eu falo que sem desligar o meu alto-falante está dando microfonia, então não preciso desligar aqui. Obrigado, Débora. Denis, com a palavra. Vou ter que colocar no meu mudo. Débora, então, você fez a pergunta lá no grupo, né? Eu fiquei pensando a respeito. Eu acho que a maneira mais fácil seria tentar dividir, analisar o trabalho e tentar dividir exatamente quais são, quantas vezes cada trabalhador pega a carga, né? Da mesma forma que o lift já faz. O lift ele pede o número de ações, a distância horizontal e o peso. E talvez, mesmo sendo desempenhado por 2 pessoas, você consiga contar quantas vezes a pessoa movimenta uma carga ao longo do dia. Então, acho que seria mais por esse caminho. Eu não sei se tem alguma forma especial de colocar o lift para analisar 2 pessoas. Eu acho que pegando o
o que cada pessoa está fazendo e fazendo a análise separada, você consegue utilizar ele bem. Eu acho que eu me expressei mal. Eu digo manusear o mesmo peso em dupla. É uma carga com duas pessoas manuseando. Ah, tá. Carga mais pesada. Entendi. Nesse caso, eu acho que depende. Mas normalmente quando é assim, a gente simplesmente divide a carga por 2, a não ser que exista algum assim, uma pessoa que notadamente é possível ver que ela está fazendo mais esforço que a outra. Oi? É uma assimetria. Não, completa. Seria básico. Quando existe, então, uma assimetria bem evidente, né? Aí não poderia ser feita essa divisão por 2, ok? Uhum. Quando eu utilizo o NIOSH para isso, eu pego a ISO 11228, que diz que reduz 1/3 e não 50%, que é justamente para dar assim, ser mais seguro, né? Porque nunca duas pessoas vão estar manuseando exatamente a mesma carga ao mesmo tempo. Então, para ter essa segurança, a ISO recomenda isso, né? Não dividir em 50%, mas sim em 1/3 a redução da carga. Só que eu queria saber se o Lift trazia alguma recomendação, mas pelo jeito ele não tem um embasamento sobre isso, né? A gente tem que buscar, tipo, emprestando da ISO, né? Exatamente. Eu costumo dizer que existe sempre, Débora e grupo, algumas coisas que a gente fala o seguinte: existe uma lógica dentro da ergonomia que seria o seguinte: muitas vezes você não tem uma coisa definida, tá? Mas existe uma lógica que você pode justificar bem o raciocínio e que te dá um bom suporte em relação a isso, ok? Vamos então para a próxima pergunta, Denis. O Isonel. Vamos lá, meu caro Isonel. Oi, doutor Hudson, boa noite. Boa noite aos colegas, boa noite, Denis. Você está em Belo Horizonte ou está lá em Pernambuco? Não, eu estou em BH. Nós estamos com poucas viagens nesse período, doutor Hudson. Pois é. A minha Diga, dúvida é voltando um pouquinho no tema que o Denis apresentou para a gente, falando sobre acidente, mais voltado para a parte cognitiva, da explicação que você deu, Denis, se ela também se aplica ao PCD. A gente sabe que o PCD tem algumas limitações aí no sentido de adaptação de linha. Eu posso aplicar esse mesmo conhecimento, esses níveis de conhecimento de processo produtivo, de processo operacional para o PCD? Acredito que sim, Zona. Na verdade, aqueles conceitos, né, não sei se é exatamente disso que você está falando, mas do nível de consciência em relação à atividade, ele se aplica para qualquer pessoa, seja PCD ou não. Claro que no caso do PCD você tem que ver a questão da limitação física, mas todo esse conceito da análise do erro, ele passa muito mais pela questão cognitiva, né, do trabalhador e não física. Então, a não ser que seja efetivamente um PCD com algum tipo de dificuldade cognitiva, mental, se aplica sim. Era essa a sua dúvida? Ou... Não, era essa, mas a gente sabe assim que a cultura para ele é um pouco diferente, né? A gente vê às vezes, por exemplo, um PCD que ele deu vontade no banheiro, ele larga a linha produtiva e vai no banheiro, né? Ele não lembra que tem que chamar uma pessoa para poder substituí-lo. Assim, a cultura dele é um pouco diferente da nossa. Aí por isso da pergunta se adapta, mas está respondido sim. Obrigado. Bom, sim. Eu não sei se ele está aqui. Eu não vi o nome dele aqui. Nosso colega do Banco do Brasil, de Brasília, que fez uma questão de organização do trabalho. Está na sala? Eu acho que não. Se você quiser falar, né? Bom, então, pergunta está liberado para perguntas em geral. Quem quiser fazer alguma pergunta, só abrir o microfone e fazer a pergunta. Caso não tenhamos mais perguntas, a gente pode encerrar e chamar todo mundo para amanhã.
Boa noite, posso falar? Claro. É a Luciana Leuch de Curitiba. Qual o questionário de fadiga que vocês usaram lá naquela fábrica de coco? Luciana, está com o livro aí à mão? Não. Puxa, não está aqui comigo na mão, não. Não tem Mas problema. é aquele questionário que vocês têm lá. É o questionário bipolar de fadiga. Olha, eu abri a mão, tá aqui a minha mão, e eu bati a mão, saiu direto dele, Luciana. Coisa linda. Página 85, tá? Tá Ele é um bom. questionário muito útil, muito prático, né? E ele põe assim uma escala que nós chamamos de bipolar. O trabalhador vai falando, colocando, né, como que ele está, descansado, cansado, ou concentração, dificuldade de concentrar, né? Ele é um questionário muito interessante. Nós sugerimos que você o leia a partir da página 84, Luciana, em grupo, né? E até a página 87, porque são 14 itens, e nesses 14 itens ele vai falando assim, com detalhe, você vai enxergando direitinho onde que está o problema do trabalhador. Né? Se é problema de excesso de sobrecarga para a coluna, se é excesso de sobrecarga tensional, mas é muito útil o questionário bipolar de fadiga, páginas 84 em diante. Ok, Luciana? Tá, ok. Doutor, e vocês aplicam... Aproveitar que a tela maior... Espera aí, Não, Vocês aplicam para todos os funcionários? Não, aí, Luciana, naquele... A questão está dando microfone aqui. Não. Ô, Luciana, só para poder saber, está me ouvindo bem aí? Então é o seguinte, Luciana, daquela empresa, por exemplo, eram 190 trabalhadores, né? Nós fizemos com 45, entendeu? É uma amostra, nossa, é 25%. Né? Ok. Suficiente. Mas você não tem necessidade de fazer de todo mundo, não, desde que seja alguma coisa assim que seja bem representativa. Okay? Tá bom. Muito obrigada, doutor. Nada, Luciana. Aproveitando, vendo aqui na tela o doutor Edson Pedro Rioto, lá de Jacareí. Ei, Edson, tudo bem? Deixa eu ver quem mais que eu estou vendo aqui, conhecido. Marcos Mendanha, tá aí? Marcos, tudo bem, Marcos? Deixa eu ver quem mais que eu estou vendo. Né? Wilson, tá bom, Wilson? Tivemos hoje cedo aí na reunião da proteção, né? E o CEF, nosso monitor aqui. Boa noite. Boa noite, doutor Hudson. Queria aproveitar para mandar um abraço para o doutor Sérgio Nicoletti também, que faz muitos anos que eu não ouvi. Ele está aí na tela também. Isso aí. Remi Lopes Antônio, lá de Joinville. Tá bom, Remi? Tudo bem? Isso aí. Alexandre, tudo bem, Alexandre? Muito bem. Letícia Garios, tudo bom, Letícia? Sim, então vamos lá. A Renata fez a pergunta aqui para mim de forma privada, não conseguiu entrar com o microfone. Ela está perguntando a respeito dos inventários de risco ergonômicos no GRO. Ah, tá. Então, Renata, basicamente, o inventário de risco GRO, o Denis, no último webinário da Aero, penúltimo, né, Denis? Foi no webinário, você falou sobre desenvolvimento do panorama ergonômico. Penúltimo, foi o de maio. Renata, então, assim, entre na nossa página no YouTube, no webinário de maio, tem uma parte assim de uns 20 minutos que o Denis dá todos os detalhes como fazer o panorama ergonômico, que na realidade é o inventário de risco ergonômico, né? Nós chamamos de panorama ergonômico, mas que a NR1 chama exatamente inventário, né? Que é um ponto assim fundamental. Para você ter uma boa ação de ergonomia, você precisa de um inventário de riscos inicial, em que você tem os setores, que você coloca uma tabela, essa tabela tem linhas, nas linhas você põe os diversos setores e você classifica naqueles setores quais são as situações nas seguintes categorias: alto risco, risco de acidentes, DDF, desconforto, dificuldade, fadiga, e improvável. Tá? Você passa a ter um mapa que norteia toda a sua ação. Nós temos aqui um que está na academia, que está nos assistindo, né, que a empresa dele fez isso em 2016. Né, ele é o consultor de ergonomia, né, e ele é a pessoa que é basicamente o champion de ergonomia nessa unidade, uma empresa de 1.700 pessoas, que propôs, então, com base nesse panorama,
zerar o risco de acidente agora em 2021. Então, propôs que cada área resolvesse 20% dessas questões, das questões que tinham, ao longo de cada ano. E realmente o fizeram. E o resultado é extraordinário. Tá? Então, assim, esse panorama ergonômico, o Denis fala sobre isso no nosso webinário de maio. Entre no YouTube, no canal da Ergo Limitada, você poderá assistir com muito detalhe, ok, Renato? Ok? Quer despedir? Quero agradecer a presença de todos e convidá-los a participar amanhã também do outro tema, que é o tema de gestão, que é muito importante para todos também. Boa noite. Ok, pessoal. Boa noite. Até amanhã. Obrigado.